pessoal está entrando aos pouquinhos. Eu já falei um pouquinho sobre a introdução aqui, a história da odontologia. Eu expliquei para eles que teve uma época em 1780 e eles achavam que, da mesma maneira que a madeira apodrecia por causa de vermes dentro, eles achavam que tinha verme dentro do dente, que era que causava cárie. Sim, sim. E que, na verdade, todos sabem, né? Dor de dente há muito tempo já existe, né? Desde a Idade Média, desde antes. Então, foi assim que começaram a já ter ferramentas, né, para extração dos dentes. Há muito, muito tempo foi encontrado essas ferramentas, né? Então, a gente brinca que dor de dente sempre existiu. Desde que o dente existe, a dor de dente também existe, né? Mas aqui na história eles estavam falando que a perda de dente antes da época agrícola, na pré-agrícola, era raro. E que eles começaram a perceber que foi depois da introdução da agricultura que houve um desenvolvimento, um relacionamento com aumento de infiltração bacteriana. Tem muito relacionado com a nossa alimentação, né? Fermentação. Isso, tanto a alimentação foi ficando cada vez mais amolecida, né? Isso também faz com que a gente tenha algumas alterações nos dentes e também a introdução de tanto depende de amido, depende muito de carboidratos, não é só o açúcar em si, né? Então a mudança de alimentação também faz com que a gente tenha todas essas alterações. O amido que você fala também é o pão, né? Isso, É. O miolo do pão mesmo, né? Parece que é muito ruim para os dentes, isso. né? E eles acreditavam também naquela época que o sol curava tudo, né? Curava todas as enfermidades. Aí eu estava falando que tinha os tais dos tiradentes que trabalhavam nas praças, né? E antigamente eram cirurgiões, dentistas ou médicos que arrancavam os dentes, mas eram também os barbeiros. Isso. Meu Deus, me dá até dor de estômago só de pensar. E não muito antigamente, a gente passou também por um período de que a odontologia ela se tornou um pouco mais conservadora, né? Antigamente, às vezes, a extração era muito mais comum e hoje em dia a odontologia ela é muito mais conservadora. Então, a gente acredita muito no tratamento do canal, de tentar preservar o dente, muito mais na prevenção, né? Para que a gente não chegue no último estágio, né, que é a extração do E, dente. Então, hoje em dia, a odontologia ela é muito mais conservadora. e você vê que interessante como é dicotômico, como as coisas são, né? Você tem uma prevenção do dente que muitas vezes as pessoas não têm a prevenção com o corpo, isto é, através da prática esportiva, né? Então as pessoas estão mais preocupadas com a estética do que com a saúde física através da prevenção. Mas tem a prevenção dentária. Tem. Interessante. Eles deveriam. Eu, Então, a mesma coisa acontece na odontologia. Aqui na clínica chegam muitos pacientes preocupados com a estética e muitas vezes o problema está na função ainda. Então, ter que devolver a função para esse paciente, né? Muitos nos procuram por causa da estética, mas o que realmente a odontologia, né, sempre vai precisar é para devolver a função, né? A mastigação, e isso daí também acontece na odontologia. Às vezes a gente esquece um pouco da prevenção, que é o que a gente vai falar um pouquinho também da odontologia do esporte, né? isso. Mas você não quer se apresentar porque você é uma baita lutadora. Não, então, eu fui nadadora por muito tempo, eu parei de nadar em 2015, defendi o clube, defendi muito tempo o Pinheiros, defendi o Corinthians também, comecei a nadar no São Caetano, né, a parte mais competitiva, comecei também bem pequenininha lá no Círculo Militar, e aí depois eu cheguei às Olimpíadas,
fui no Pan-Americano de 2007, no Rio, de 2011 em Guadalajara. E também nesse caminho me formei em odontologia. E esses caminhos eles se cruzam na odontologia do esporte. Tanto a minha paixão, que sempre foi esporte e natação, com a odontologia, que eu também sempre tive esse sonho de me formar. Desde pequena, eu nunca tive dúvida da profissão que eu queria escolher. Desculpa te interromper. Você participou das Olimpíadas de quais delas? De que ano? 2008, de Pequim. Pequim. Isso. Okay. Foi muito difícil? Então, 2007 a gente teve, né, umas seletivas. Eu fui para a Olimpíada de 2008 através do revezamento 4x100 medley. Depois lá eu pude nadar as provas individuais, né? Mas até então não teve nenhuma representante, né, feminina além da Maria Lenk no nado de peito nas Olimpíadas. Então para mim foi uma honra, né? Oi? Você é nadadora de peito? Sou nadadora de peito. E aí no Pan-Americano de 2007, fui medalhista de bronze também com revezamento 4x100 medley e em 2011 também. Parabéns! Fez história do nosso país, que legal! Escuta, sabe que eu várias vezes, há muito tempo, eu que sempre nado há muito tempo, sempre me perguntei, sempre tive assim uma ideia, né, de que a água poderia causar danos, né, à saúde bucal, aos dentes. Isso é um fato ou é só fruto da minha imaginação? Não, é um fato, sim. Hoje a gente trabalha muito, né? A gente tem um problema de saúde bucal extremamente comum no consultório, que é a erosão ácida, tá? A erosão ácida ela é a corrosão do esmalte, que é o esmalte é a proteção do nosso dente, né? A primeira camada de proteção do nosso dente. E essa camada ela sofre uma corrosão de alguns ácidos, tá? Pode ser tanto ácidos que a gente fala extrínsecos, né? Os ácidos que vêm de dentro, como por exemplo, a pessoa que tem refluxo, né? Isso pode causar também. Quanto os ácidos de fora, pode ser tanto as bebidas ácidas, tá bom? E quando eu falo ácidos, são os pHs ácidos, então bebidas ácidas, café, as nossas bebidas isotônicas que os nossos atletas estão acostumados, alguns Gatorades, Red Bull. E além disso Suco também, suco de laranja, suco de... Também, limão principalmente. Mas, além disso, tem um agravante para os nossos nadadores, porque são as águas das piscinas. Elas também nem sempre são tão bem monitoradas, né? E esse pH, quando ele desce um pouco mais, ele fica um pH ácido. Então, imagina que aquele atleta, aquele nadador, ele vai estar inserido, né, no meio aquático na água, por quase 2 horas, e às vezes até 2 sessões de treino, né? Então ninguém fica bochechando um ácido, né? Uma bebida ácida por 2 horas, mas o atleta, o nadador, ele fica dentro da água, com a água em contato com os dentes, né? Essas 2 horas inteiras. Então, essa corrosão, né, que a gente fala, essa erosão ácida, ela acontece constantemente. Então, é muito difícil a gente não ver um nadador que não precisa nem ser em nível profissional, tá? Que não tem essas erosões, né? São umas lesões que fazem assim, uma cavitação no dente mesmo, que perde a proteção do dente. E muitas vezes essas cavitações, elas são um arcabouço para que acumule placa, acumule alimento, e aí sim pode virar uma cárie, né? E fora isso, tem a perda dessa proteção, né, do esmalte antes da hora, então a gente fala que tem um envelhecimento precoce dos dentes também, né? Porque isso era para acontecer ao longo, há muito tempo assim depois, e isso começa a acontecer logo, quando a gente vê os nadadores que ficam muito tempo, obviamente, né, inseridos nessas piscinas ácidas, e ainda tem a ingestão das bebidas isotônicas juntos para piorar o quadro, né? Então, muitas vezes a gente vê sensibilidade dos nadadores, e aí já linkando um pouquinho, né, com a odontologia do esporte, a sensibilidade
ela vai trazer dor para esse atleta. E a gente sabe que a dor, ela altera muito sistemas cognitivos como raciocínio, como prestar atenção, como fazer concentração, habilidade de fazer movimentos complexos, então aprender, eu até brincava, para você aprender a nadar de uma forma diferente é muito trabalhoso, né? Quem é nadador sabe que para mudar um pouquinho da braçada, um pouquinho da pernada, exige muita concentração, muito treino, mas principalmente essa habilidade de fazer movimentos complexos, né? Então, quando você está com dor, também interfere nessa parte. Então, toda vez que a gente vai ter dor, esse atleta ele não pode estar percebendo, mas tudo isso está acontecendo de forma conjunta no corpo dele. Fora o fato do pH da água ser ácido, tem também alguma influência a própria temperatura da água da piscina? Ou Não, não? a temperatura não, porque assim, para que a gente tivesse alguma alteração de polpa, que é a parte viva do dente, essas temperaturas elas teriam que ser ou muito altas ou muito frias, né? Talvez numa maratona aquática até aconteça, mas não interfere na parte do dente, né? Se a gente tomar um copo de água, ele é bem mais gelado do que as temperaturas das piscinas. Porém, essa erosão ácida, ela é muito agravada nos nadadores, muito. E Então, tem alguma maneira assim, por exemplo, de depois de sair da piscina, alguma coisa que ajude a diminuir ou a prevenir? Como é que tem alguma coisa? tem. Na verdade, a gente sempre passa assim para esses atletas, né? Eles deveriam ter um acompanhamento odontológico. A gente fala do check-up odontológico, por quê? Para a gente realmente entender qual é o nível, porque todos têm essa lesão, é impressionante. Assim, se não for todos, 98% dos atletas eles apresentam essa lesão, e a gente precisa ver qual é o grau, né? Porque às vezes a gente consegue, com algumas formas de prevenção aqui mesmo no consultório, selantes, cremes dentais que sejam adequados, né, para nadadores. Tem essa diferença também. A Ah, informação tem creme dental para nadadores? Eu não sabia. não é para nadadores, mas é exatamente para esse tipo de problema que é a erosão ácida, tá? Entendi. São cremes dentais que formam uma película protetora, lógico que se você for comparar essa película protetora em 2 ou 4 horas que esses nadadores estão inseridos dentro da água, não faz tanta diferença, mas a gente não pode agredir mais esse esmalte. Então, por exemplo, pastas abrasivas, né, que a gente tem as pastas clareadoras, elas nada mais são do que um abrasivo que a gente passa e lixa o dente, né? Alguns casos elas podem ser elas podem até funcionar, porque realmente elas vão remover as manchas mais superficiais. Porém, elas também vão remover a proteção do esmalte. Então, imagina aquele esmalte o esmalte é a proteção do dente, que já está sendo atacado por esse ácido das piscinas. E, além disso, já está sendo atacado também pelas bebidas isotônicas que esses nadadores têm. E mais uma coisa, o nadador, tudo bem, quando ele está inserido no meio aquático, tudo bem, mas ele também tem a parte física dele fora da água. Então, quando esse atleta ele faz muita atividade física, a gente também tem uma diminuição da saliva. E a saliva, ela também é um protetor do nosso esmalte, ela também é um protetor do dente. Então, tudo isso é cada vez mais agravado, esse quadro de erosão. E aí, se a gente pega, por exemplo, um creme dental, que aqueles whitenings que são clareadores, eles são bem abrasivos e eles lixam o nosso dente. Então, eles retiram mais ainda essa proteção. Então, os nadadores, assim, que eu atendo, eles já sabem, eles são proibidos de usar esse tipo de creme dental. Nossa Senhora, bom, eu não uso esse tipo de creme dental, mas acredito que tem muita gente que não saiba disso, né? Muito nadador que talvez não saiba disso. Grave, né? E a sensibilidade também é uma queixa bastante comum entre eles.
E assim, a sensibilidade, ela pode ter várias causas, mas uma delas é isso, é a falta dessa proteção. E aí ela fica super reativa, por exemplo, ao frio, ao gelado. Então, o fato de às vezes escovar o dente ou tomar uma água gelada. Então, eu atendo muitos nadadores que têm essa sensibilidade, né? Então, mais uma vez, vai atrapalhar, essa sensibilidade vai dar dor, vai dar irritabilidade. Então, vai atrapalhar também esse nadador, esse atleta, né? Ó, cheio de gente entrando. Paula, a doutora Mariana, deve ser. Ó, se vocês tiverem perguntas a fazer, por favor, né? E como é que você falou que desde pequena você escolheu a odontologia. A odontologia do esporte, ela é relativamente moderna, ela entrou na área odontológica recentemente. Quando que foi isso? Ela não é antiga, ela virou uma especialização, né, uma especialidade, que é como se a gente tivesse uma pós, né, bem... a gente até brinca, né? Na odontologia a gente fala que é a especialização, que dura mais ou menos uns 2 anos, e que é no médico referente à residência, né, que ele faz. Então, ela é nova, ela faz pouco tempo que virou uma especialidade reconhecida pelo CRO, pelo Conselho. Sei. E, por exemplo, você tem a odontologia esportiva no geral, ou você tem já odontologia específica para alguns esportes? Porque, por exemplo, o cara que eu vi, que a pessoa que coloca aquela proteção, né? Eu acho que é um protetor bucal Isso. feito de látex, né? É isso? Ele é de EVA. Ele é de EVA. Na verdade, assim, para esporte de contato. não é só para esporte de contato, porque assim, os atletas, de uma forma geral, não só os nadadores, né? Se a gente está falando, nem precisa ser atletas de alto rendimento. Os atletas, de modo geral, a população, de modo geral, vem apresentando o bruxismo. Né? O bruxismo, o que ele é? Ele pode ser tanto o apertamento dental quanto o ranger dos dentes. Né? E o bruxismo, ele tem causas do sistema nervoso central. Então, assim, ele está muito relacionado às emoções. Então, ansiedade, estresse, preocupações, às vezes também estresse físico, tudo que um atleta vem passando, né? Então, o protetor bucal, ele é sim recomendado e às vezes ele é obrigatório em alguns esportes, por exemplo, esporte de contato, porque ele previne muito não só a fratura dental, né? Ele previne diversas complicações, né, no esporte de contato, mas ele também pode ser usado, por exemplo, no levantamento de peso, na modalidade de CrossFit. Ele pode ser usado como não só para a gente evitar esse apertamento que existe, né? Quando você está fazendo um treino de ganho de força, ele existe o tempo inteiro, mas também para que a gente deixe, né, essa distância entre os dentes com o protetor e fazendo com que o atleta também tenha essa consciência de não fazer essa força de apertamento, né? De ter essa necessidade. Que é assim, as duas. Isso, aqui essa parte, né, do masseter, que a gente aperta fazendo força, principalmente, por exemplo, vamos agachar. E aí tem aquele apertamento. Então, de transferir toda essa força para a musculatura que está sendo recrutada, por exemplo, no agachamento, recrutar toda a musculatura de perna mesmo, né? E evitar recrutar essa musculatura que não é para ser recrutada. Na verdade, a gente toca os dentes na mastigação e não é para eles estarem toda hora nesse apertamento. Então, o protetor, ele também ajuda nessa parte, não é só para o esporte de contato. Sobretudo porque parece que esses músculos aqui faciais são extremamente fortes, né? Muito. Um dos mais fortes. Então, imagino que o apertamento seja que nem um alicate aqui, assim, entre, né, um dente e o outro. Você
e isso pode causar, por exemplo, rachadura no dente ou alguma coisa assim? Sim, pode causar as trincas, né? A gente fala, e não Trinca. só as trincas. O que a gente viu aqui nos consultórios, né? O que depois da pandemia, porque foi um fato diferente que aconteceu, que trouxe muito estresse, muitas preocupações, muita ansiedade, e não precisava ser atleta, né? A gente teve muitos casos de fratura de resina, fratura de restaurações, fraturas de coroa e de dente também, a trinca do dente. Então, assim, o apertamento, né, que é o bruxismo, eu, isso daí a gente sempre tem que controlar, porque ele não tem cura. A gente controla o bruxismo só. E tem muitas consequências. Tatiane, Oi? o que é exatamente o bruxismo? O bruxismo, ele tem essa causa toda, que é muito mais Estresse. isso, muito mais em relação à parte de emoções, então o sistema nervoso central mesmo. Mas as consequências dele estão relacionadas à odontologia, que são o apertamento, tanto noturno quanto durante o dia, E tá? esse noturno, então, seria o ideal seria então colocar esse protetor, né? Então, para o noturno, a gente usa uma placa rígida. Ele não é um protetor bucal. É uma Ai, placa rígida que protege, sim, né, tanto os dentes. E a gente até acredita que ela também possa. A gente não fala desprogramar mais a musculatura. Se falava muito isso, em desprogramar a musculatura, mas ela é o padrão ouro para o tratamento de bruxismo ainda, o noturno. Durante o dia, o que a gente sempre aconselha é essa consciência corporal, que é um pouquinho mais fácil com o atleta, ele tem essa consciência bastante aguçada, né? Mas a gente precisa dessa consciência corporal de notar se a gente está se apertando durante o dia, como está a nossa postura. Então, eu até falo assim, né? Eu brinco com meus pacientes. Coloca o celular assim, encostado, né, para baixo, que é o que a gente mais fica. Então, quando a gente está assim, o nosso dente ele está quase que se apertando se não tiver encostado. Quando a gente já faz assim, né, até falo para a gente colocar o celular um pouco mais na horizontal, já tem, eles já começam a se desencostar, tá? Eu até brinco que até a papada vai melhorar com o celular assim. Então, quando a gente começa a notar essa parte postural, de não ficar assim, de tentar colocar os ombros mais para baixo, olhar um pouco mais no horizonte, isso daí também é para o apertamento. É para a gente isso controlar avisa esse apartamento, a postura. isso. E Correto. quanto mais a gente prestar atenção durante o dia, mais a gente vai perceber o quanto que a gente se aperta. Porque quem tem bruxismo, tem bruxismo. Eu, por exemplo, eu tenho bruxismo, eu sou apertadora e eu durmo de placa. Mas o que a gente precisa entender é que essa relação de consciência corporal mesmo, de prestar atenção, tô me apertando, é o que vai principalmente tratar essas crises. Como é que você descobre que a pessoa tem bruxismo? Tem vários sinais. Normalmente, quando é sintomático, a pessoa, quando é o bruxismo noturno, às vezes a pessoa ela acorda com a face, os músculos da face muito cansados, fadigados, porque eles trabalharam a noite inteira, tá? Tem uma linha que fica aqui na bochecha, na parte interna, que ela é uma linha horizontal que também fica marcada, porque quando a gente tem o bruxismo noturno, a gente aperta e tende a colocar a bochecha para dentro. Então fica uma marca ali branca, né? A gente até chama de linha alba horizontal, que ela fica marcada a parte dos dentes. E a nossa língua, a gente coloca para baixo. Então, também, quando a gente mostra a língua, né? Eu sempre falo, mostra a língua para os meus pacientes. Às vezes eu pego o paciente numa foto da internet com a língua para fora e a marcação dos dentes ali. Então, eu também sei que ele está se apertando. Outras coisas que podem acontecer: dores de cabeça, né? Aí, muito mais relacionados aos atletas também. Dor na nuca e pescoço também pode acontecer, tá? Então, a gente precisa entender de onde vem, né?
Nem sempre vai ser o bruxismo, nem todos os atletas terão, mas eles são grandes candidatos. Por quê? Eles estão sempre inseridos, principalmente atleta de alto rendimento, eles estão sempre inseridos em um ambiente que causa estresse, tanto físico quanto psicológico. Eles estão sempre se cobrando, então a gente tem essas preocupações, né? Eles sempre têm essa preocupação de resultado e a ansiedade de competição, de treinos. Então, assim, eles são bem característicos para desenvolver essa parte do bruxismo. E, Tatiane, sabe que é interessante? Porque eu tenho certeza que, eu não sei, a grande maioria dos atletas não tem consciência disso. E como é que a gente poderia divulgar isso, fazer com que... Porque, poxa, o atleta ele tem consciência, por exemplo, que ele tem uma dor muscular, que ele tem, sei lá, um problema de osso, alguma coisa, Articulação, mas, né? nunca dentário, né? Ninguém explica isso, ninguém fala isso. É que hoje em dia a gente encontra muito. Ah, vou fazer um check-up. Eu mesma, quando fui nadadora, cheguei a fazer exames de sangue mensais. Entendeu? Então, assim, tinha um controle muito grande. Agora, pergunta quantos atletas, falando até de alto rendimento, fazem um check-up odontológico. É muito difícil. E no check-up odontológico, assim como a parte médica, assim como a parte nutricional, assim como a parte psicológica, tudo que a gente faz antes, como prevenção, é melhor. Né? Então, nesse check-up, às vezes, a gente consegue minimizar muitos problemas que podem vir a acontecer. Por exemplo, cansei não, né? Eu vou falar pelo menos uns 4 casos que eu presenciei de companheiros que perderam uma competição importante porque tiveram uma dor no siso. O siso, quando a gente consegue detectar, a gente consegue fazer um planejamento adequado para ele meses antes dele ter essa dor, muito antes. Mas para isso a gente precisa ter o exame, a gente precisa ter esse check-up odontológico, a gente precisa ter um acompanhamento para que a gente consiga prevenir, não chegar nas vésperas de competição e tentar resolver, né? Mesmo porque, Tatiana, eu não entendo nada, eu não sou médica, eu não coisa, mas é uma lógica, né? Quando você está parado, o teu fluxo sanguíneo é um, mas quando você começa a se movimentar, aquilo, eu acho que o fluxo sanguíneo ele aumenta, quer dizer, eu acho que é daí que vem, eu acho que uma dor mais insuportável. Sim, sim. Então, assim, mas antes da gente chegar na dor, a gente tem várias opções para que a gente consiga evitar. Por exemplo, vou falar uma coisa que é muito importante que os atletas não sabem. Quando a gente tem uma inflamação, vamos começar um processo infeccioso, um foco infeccioso, que pode ser tanto uma gengivite, pode ser uma lesão de cárie, pode ser uma periodontite, que é o quê? É uma evolução da gengivite, que é uma inflamação das gengivas, pode ser um tratamento de canal que precisa ser realizado. Tudo isso, a gente está falando de foco infeccioso. Quando a gente tem esse foco infeccioso, esse acúmulo, né, essa infecção descontrolada, porque quando a gente faz um treinamento, quando a gente faz um treinamento de alta intensidade, a gente tem sim uma inflamação, mas é uma inflamação controlada. Quando a gente tem esses focos infecciosos a mais, além do que esse atleta ele faz nos treinamentos, já passa de um foco infeccioso, uma inflamação descontrolada. Quando isso acontece, acontecem duas coisas. Além desse atleta ter que dividir a energia dele com defesas, né, para combater essa infecção, ele gasta energia a mais para tentar combater. E tem mais uma coisa que acontece. Quando essa inflamação ela está a mais do que deveria estar, né, do que a controlada que existe nos treinamentos, essa inflamação ela vai alterar até a recuperação desse atleta. A gente fala da recuperação de lesões.
E não precisa ser só lesões, por exemplo, uma tendinite ou na articulação. A gente pode estar falando também de microlesões. Então, as microlesões musculares que esses atletas têm todos os dias. Então, eu não posso mensurar quanto que é isso, mas eu posso afirmar que existe uma diminuição da capacidade desses atletas se recuperarem de um treino para o outro, de uma sessão para outra, de uma semana para outra. A gente não consegue medir, porque isso varia muito de atleta para atleta, mas que existe, isso existe. Então, assim, até isso os atletas precisariam ver, né? O foco infeccioso, a gente fala, às vezes o atleta tem receio de ficar gripado, porque ele entende todo o sistema, tudo que vai acontecer, né? Vai acionar todo o sistema imune dele, vai gastar energia, não vai estar 100% para fazer os treinamentos. A mesma coisa acontece com algum foco infeccioso de saúde bucal. É a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Só que não tem esse conhecimento. Então, ainda bem que eu trouxe você aqui para explicar tudo isso. Mas a gente ainda precisa levantar mais aquela bandeirinha da prevenção. Então, assim, como que eu vou saber que eu tenho? É fazendo um check-up, é indo no dentista falando, fazendo esse check-up pelo menos uma vez por ano, para que a gente consiga prevenir todos esses problemas que podem aparecer para esse atleta. E assim, atleta para perder treino, a gente evita perder treino, a gente evita perder uma competição importante e a gente evita passar em consultas de urgência. Né? Por que a gente também tem que falar das consultas de urgência? Quando a gente tem uma consulta de urgência, aquele procedimento que está sendo realizado, ele não foi planejado conforme a grade do atleta. Então, por exemplo, às vezes eu atendo bastante nadadores, né? E eu entendo o ciclo deles, né? Eu entendo que tem uma parte que é um treino mais voltado para volume, depois uma parte do treino mais voltado para potência, explosão, depois vem o descanso para que eles consigam competir. Né? Muitas vezes, nesse descanso, a gente acha que os atletas estão descansando, eles estão tendo uma carga realmente menor física. Porém, a carga mental, né, de estresse fisiológico desse atleta está muito mais alta, porque a gente sabe que esse atleta ele está sofrendo uma pressão mental, talvez dele mesmo. Né? Isso também faz com que a gente aumente o estresse oxidativo do nosso corpo. Então, tudo isso também tem horas certas da gente fazer, por exemplo, um tratamento de canal. Tem horas certas da gente fazer alguma intervenção, por exemplo, a extração dos sisos de forma planejada. Quando a gente entra nos atendimentos de urgência, nada disso é planejado. Então, o atleta perde treino, ele perde treino importante, ele fica, às vezes, por exemplo, extrair um siso, ele tem que ficar uma semana sem treinar de forma intensa, perde competição importante. E tem uma outra coisa que eu acho a mais importante de tudo quando a gente tem um atendimento de urgência. O doping. Para os atletas que estão em alto rendimento, que fazem parte do programa de doping, eles precisam estar atentos a todas as medicações, a todos os procedimentos que acontecem com eles. Mas quando a gente às vezes tem um atendimento de urgência, a gente não necessariamente vai estar com um profissional que saiba, que seja por dentro de tudo isso, de todas essas regras do doping. Sim, com certeza. Então, também fica esse alerta, né? Que não é permitida, é isso. Isso, também tem esse alerta para que a gente não tenha essas consultas de urgência. Então, tudo isso, o check-up odontológico, né, ele consegue evitar. Até essa parte de urgência ele consegue evitar. Ou pelo menos minimizar, né? Assim, bacana se você conseguisse, por exemplo, trabalhar em conjunto, por exemplo, com o médico desse atleta, com o treinador desse atleta, com a nutricionista desse atleta, no sentido de alertar esses profissionais da importância de se fazer uma prevenção
de saúde bucal e manter o alerta no caso de algum tipo de sinal, né, de que possa esse desenvolvimento de um mal ter consequências dentro do desempenho dele, né? Isso. É possível fazer isso? Se você... Então, é possível e seria ótimo que isso acontecesse, né? Eu acho que todos os setores eles têm que estar se relacionando. Então, tanto a parte de nutricionista, a parte psicológica, todo esse atleta, o atleta ele é um ser só, né? E tudo isso acontece ao mesmo tempo desse atleta. Então, fica mais fácil para diagnóstico, para entender esse atleta, mas principalmente, pelo menos, você tem que entender a rotina desse atleta, né? Você tem que, eu particularmente, eu consigo estar em contato com o técnico, eu sei o planejamento desse atleta, eu sei a competição-alvo desse atleta, porque eu preciso intervir como que eu vou dizer? Eu tenho que ser eficiente com esse atleta. Por quê? Ele trabalha com o corpo dele. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente não prejudique esse atleta e, mais do que isso, para que a gente tenha esse atleta quase que 100% todos os dias. Então, é claro que, assim, a boca, a saúde bucal, ela é pequenininha em relação ao corpo inteiro, mas a gente não pode deixar de lado, porque muitos problemas acontecem por conta disso. E o que eu mais chamo atenção é que é uma forma simples de resolver. Então, essa consulta, né, que a gente faz, o check-up odontológico, ele previne muitas dessas complicações. Assim como a gente, no começo do ano, os atletas eles são pedidos para fazer um check-up médico, exames de sangue, o nutricionista eles têm todo o ciclo dele, todo o período, né, que a gente fala, periodização desse atleta, para quê? Para que ele consiga entrar com a quantidade de carboidratos adequada para aquele treinamento. Agora ele vai diminuir carboidrato e vai aumentar um pouco mais a proteína, vai aumentar tudo que ele precisa. Assim funciona também com a odontologia. Parece que não, é uma coisa, parece que é muito nova, assim, mas não é, tudo está relacionado. Assim, para mim é um pouco mais fácil em relação à natação, porque eu conheço a periodização deles. Se eles me explicam mais ou menos assim, a minha competição alvo é em tal dia, eu mais ou menos entendo em qual bloco que eles estão. Se eles estão no bloco de força, se eles estão no bloco de potência, se eles vão ter uma semana, normalmente, algum descanso durante a semana. Então, assim, às vezes. Oi? A semana de polimento, tudo isso. Isso. Então, a semana de experimento eu falei aqui, né? Na verdade, muita gente acredita que eles estão descansando e não é isso que está acontecendo dentro do corpo deles. Lógico que a carga física ela foi diminuída, mas também tem a carga mental. Então, o estresse oxidativo desse atleta, ele ainda é alto, né? Então, a gente precisa também interferir com algumas orientações para esse atleta também, principalmente em relação aos focos infecciosos que ele pode ter, mas que se é um atleta que está sendo acompanhado, isso já foi resolvido durante o período todo anterior, não quando está perto de uma competição. Às vezes também acontece de, por exemplo, o siso. Consigo esperar tanto tempo. Aí eu até brinco com esse atleta. Eu falo assim: olha, você pode ter a competição alvo. Normalmente eles têm umas férias de 5 ou 7 dias. E talvez eu falo assim, talvez você possa esperar até a próxima competição. Mas a partir dessa data não dá mais para esperar, porque a qualquer momento ela pode dar problema. Então esse atleta ele já se planeja para que nessas férias, infelizmente, eu sei que são poucos dias que eles têm de descanso, mas essas férias eles vão já estar concentrados para fazer aquela extração, por exemplo, do siso e ficar um pouco de molho ali. Então eles já têm essa consciência de que eles precisam fazer isso também. Olha, a Victória, ela é
atleta do pentatlo. Eu fiz uma live com ela e ela vai representar o Brasil, se Deus quiser, nas próximas Olimpíadas. E ela falou, ó, eu extraí os sisos devido à força que eu estava colocando neles. Você imagina um pentatlo, nossa, aquilo é surreal, né, esse esporte. Acabava que tirando parte da minha performance. Com certeza. A gente tem dois problemas aí, tanto o apertamento, né, porque como eu falei, ele é muito presente nos atletas, principalmente esporte que leva tanto parte física quanto parte de concentração, que é o esporte dela. Tem esse apertamento e provavelmente os cisnes eles não estavam numa posição adequada. Então, quando a Sim. gente não tem essa posição adequada, eles também têm uma interferência, de modo que eles recebem uma carga que era para ser dividida entre todos os dentes, apesar do apertamento ainda ser forte, mas eles estava sobrecarregando neles, né? Então, eles também não deveriam estar numa posição adequada. Então, assim, mais uma vez, a importância de tudo isso, porque se ela estava com dor, de novo, o que que a dor faz? Ela vai interferir tanto no raciocínio quanto na atenção, né, a parte de foco dela, e dela aprender habilidades de movimentos complexos. Então, tudo isso podia interferir também. Além do que, tenho certeza que a Vitória, quando ela tiver, ela ela vai se aposentar. E quando ela tiver 60 anos, como que vai estar esses dentes? Como vai estar a saúde bucal desse atleta? A gente também tem que prestar atenção nisso. Porque Então, essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que é essa prevenção que você faz com atletas de alta performance? Seria a mesma coisa para atletas master a partir de 40, 50 anos? sim, Ou na tem verdade, uma complicação também devido à usura, à idade e tudo mais? com certeza. Vamos lá, não vamos falar de siso, mas a gente pode falar de restaurações, a gente pode falar de coroas que precisam ser trocadas, mas tudo por conta também do bruxismo, do apertamento. Hoje em dia, nem precisa ser atleta para que esse bruxismo esteja em crise, que a gente esteja com essa parte, né, um apertamento muito forte. Hoje em dia, às vezes, a gente fala do atleta porque o atleta tem essa vida muito estressante. Mas existem diversos trabalhos, diversas profissões que também acontece isso, tá? E o Master, o que, que acontece do atleta Master? O atleta Master, ele é o atleta Master, ele faz toda a parte dele de atleta, mas ele também trabalha. Não que o atleta profissional não trabalhe, mas o atleta Master, ele ainda tem uma carga maior, entendeu? Sim. Então, o que chama muita atenção no atleta Master? Se for de natação, se for de esporte aquático, a erosão ácida, porque esse atleta ele faz toda a programação, por exemplo, de natação, ele está inserido lá 1 hora e meia a 2 horas nas piscinas ácidas. Depois ele pode ir para o escritório, ele toma um monte, uma sequência de café que vai agravando a erosão, tá? E depois ele tem um apertamento noturno. Então, assim, ele precisa também desse acompanhamento. E o que eu quero também mostrar é que tudo isso pode interferir no rendimento desse atleta master, desse atleta. Porque, assim, eu até falo, o atleta de alto rendimento, né, ele não precisa estar em nível olímpico, em nível de pan-americano, não é isso. O atleta que ele já faz essa atividade intensa todos os dias, ele já é um grupo de risco para mim. Independente de qual. Eu entrevistei o Joel Krieger, você já ouviu falar dele? Não. Nossa, você tem que conhecer e ler o livro dele. Ele é um homem Ele. que tem 88 anos, ele nada 10 quilômetros por dia, ele corre 10 quilômetros por dia, ele subiu todas as montanhas mais altas de cada um dos continentes. É inacreditável. Ele é inacreditável. Ele é o pilha Duracell, sabe? E
eu ia dizer isso sobre a idade. Você acabou de falar sobre essa parte de. Ele falou no livro dele que ele acha que não é porque você é um atleta master que você não é um atleta de alto rendimento, porque a partir do momento que você tem um volume muito grande e uma intensidade grande, você é um atleta de alto rendimento, independentemente de idade ou de objetivos Com estabelecidos. certeza, com certeza. É isso mesmo que eu acredito. Na verdade, não é só o atleta master. Um atleta que se dedique todos os dias, 2 a 3 horas do seu dia, para mim ele já é de alto rendimento, tá? Sim, Porque ele já vira um grupo de risco. Por quê? Ele já está tendo o aumento do estresse oxidativo dele, carga mental, carga física. Se ele é nadador, ele já está inserido aos ácidos das piscinas, as bebidas isotônicas, suplementação, tudo. Então ele não difere nada de um atleta de alto rendimento, sim. o propriamente dito, entendeu? Para mim, eles são iguais, se não de mais riscos, porque é aquilo que eu falei, o atleta master, depois ele vai atender, vai para o consultório, vai para o escritório, e ele Você também tem essa parte. não só dentro do próprio treinamento, como depois você tem também o estresse, o acréscimo do estresse do trabalho e da cobrança e da performance, enfim, uma porção de coisa, né? Das preocupações. Então, assim, É, é muito difícil mesmo, que esse perfil, né, de atleta, pessoa, não tenha esse apertamento. É muito difícil. Então, precisa ter esse acompanhamento, porque senão a gente entra naquele envelhecimento precoce, né? Com, eu sei que os atletas, né, a gente brincava, atleta de rendimento, ele um dia vai ter 50 anos, um dia vai ter 60 anos. Como que vai ser? Né? Como que esse atleta vai chegar? Assim como ele faz a prevenção do ombro para que ele consiga posteriormente fazer a profissão dele, ele atuar numa outra profissão, ele também vai precisar o tempo inteiro da parte, né, de saúde bucal dele em ordem. é, eu li também que, por exemplo, o fato de você respirar pela boca ou pelo nariz, por exemplo, pega o fato, a Érica, que é a nutricionista, ela corre, né? Ela rema, mas ela corre também. O fato de a gente respirar, nadador respira pela boca, solta pelo nariz. O corredor respira pelo nariz e solta pela boca. Esse tipo de respiração também tem influência na saúde bucal? Tem uma influência direta quando isso acontece muito antes. Por exemplo, o nadador que desde pequenininho fez a natação, então ele está muito acostumado a ser um respirador bucal. Não necessariamente ele é um respirador bucal, mas ele faz muito dessa troca pela boca. Então, Sim. assim, as nossas narinas, né, elas são exatamente para filtrar o ar, para que elas tenham o aquecimento também do ar. Né? Então, quando a gente faz isso pela boca, já tem essas alterações. Além do que, quando a gente fala de respirador bucal, o que acontece, né? O respirador bucal, ele começa a ter uma interferência do pescoço, de uma posição, da postura, porque ele vai começar a colocar um pouco mais a cabeça à frente para que esse ângulo seja melhor para ele respirar. Entendi. E isso tem alterações posturais, tanto da cervical quanto na parte de escápula dele também. Então ele fica um respirador bucal com uma postura diferente também, tá? Entendi. Fora que quando ele tem essa respiração bucal, ela não é tão adequada em relação à oxigenação. Então, quando ele é muito pequenininho, esse respirador bucal, ele pode sim sofrer alterações em relação ao desenvolvimento dele também, por essa baixa oxigenação, né? E quando a gente fala de um atleta e uma baixa oxigenação, não combina, né? Quando a gente está Não. falando de que a gente precisa que ele esteja com essa oxigenação adequada. Então, o respirador bucal, ele é influenciado diretamente em relação a isso.
O impacto, por exemplo, de esportes de impacto, como a corrida, eu acho que tem um apertamento também nesse momento, né? Existem alguns estudos, né, que mostram que um dispositivo colocado mais ou menos como um protetor bucal, falar assim, vamos falar assim, ele consegue interferir também no equilíbrio do passo da corrida, tá? Uau! É, Tá ouvindo? porque eles falam que tem a parte da lombar, né? A parte aqui da cervical e agora a parte da ATM também faz com que. Por quê? Faz todo sentido. Se a gente está tendo uma oclusão dos dentes, dentes superiores e dentes inferiores, de uma forma correta, distribuindo a carga deles de uma forma harmônica, não interfere tanto no equilíbrio desse atleta. Agora, quando a gente tem um desequilíbrio, talvez a gente possa estar diante de alguma alteração postural também. Então, são tantas coisas que a odontologia do esporte tem para trazer. E assim, é isso que eu falo, né? Eu sou muito grata por você ter me dado essa oportunidade de me falar um Ah, pouquinho. sou eu que você está aqui explicando tudo tão maravilhosamente bem. Não, é porque sempre que eu tenho a chance de trazer essa parte da odontologia do esporte, tudo que ela pode contribuir, não só com os atletas de alto rendimento, aquilo que a gente falou, o alto rendimento Sim, é aquele atleta que faz todos os dias aquilo, mas sim. principalmente para que esse atleta, depois, quando ele tiver 60, 70 anos, 80 anos, ele tenha a saúde bucal dele em dia, entendeu? A gente não pode, principalmente para a gente prevenir esse envelhecimento precoce que tem acontecendo, que tem acontecido. Então, assim como a gente faz a prevenção, a borrachinha do ombro, para que a gente consiga prevenir, mas daqui, sei lá, 30 anos eu conseguir pegar o meu neto no colo, a gente também tem que ter essa preocupação com a nossa saúde bucal, com a saúde bucal do atleta. Então, eu também acho que a parte técnica, o staff, toda a parte, às vezes, que envolve de clubes também, eles precisam olhar para esse lado, porque o atleta, ele tá ali, lógico que ele tá lutando pelo sonho do atleta, mas ele também representa o clube, ele também representa uma instituição, ele também representa o Brasil, ele também está representando o país. Então, eu acho que também tem que ter esse olhar de cuidar do atleta também, porque às vezes ele não tem essa consciência agora. Mas essa conta vai chegar. E é cara, hein? E é Desculpa. cara. E é cara tanto fisiologicamente quanto financeiramente. Eu sempre falo para os meus pacientes, e nem precisa ser atleta, eu falo, ó, não existe nada melhor que nenhum material melhor do que o nosso próprio dente. Então não tem resina, não tem porcelana, é o nosso próprio dente. Então sempre a prevenção é o melhor caminho, tanto fisiologicamente da parte estrutural, quanto financeiramente, porque a gente tem menos gastos, né? Como se a gente previne, a gente tem que intervir menos. É a mesma coisa que fazer esporte, você previne uma porção de doença. Então, você vai economizar com remédio, com tratamento, com, né, doença crônica que você talvez não tenha. Ó, eu acho que tem alguém fazendo uma pergunta. Onde encontramos esse protetor bucal? Então, vamos lá. Protetor bucal. Aquele que aquece e morde, ele pode até fazer algumas funções dele, mas ele não é o mais adequado. Por quê? Ele vai ficar solto na sua boca, ele não vai permitir com que você se hidrate de uma forma adequada, muito menos a fala adequada, e ele não tem um encaixe perfeito. O ideal é que seja feito exatamente pelo dentista, tá? Através de Sob uma medida. moldagem. Isso, através de uma moldagem, então eles são personalizados. Aqueles protetores que a gente vê na NBA, eles mordendo. Então, assim, ele não pode ser tão fácil também, né, de retirar. E aquilo é um crime, eles ficarem mordendo aqueles protetores. Eu sei que todo mundo vê. Mas a função dele, que é a proteção tanto dos dentes quanto na parte como tem uma pancada, parte de proteção de articulação, eles precisam ser feitos sob medida, tá? É a melhor coisa do que às vezes você vai gastar várias vezes, né, com esses protetores que você aquece e morde,
Mas o que vai ser mais eficiente é o feito sob medida mesmo, com moldagem pelo dentista. Tatiana, eu vi também, assim, disso eu já sabia, mas a parte de infecção, né, de dente, quando não é tratada, ela pode, através da corrente sanguínea, causar outras doenças graves, né? Uhum. Mesmo. Isso. Na verdade, eu já é muito conhecida, existe a endocardite bacteriana, que ela pode sim vir de algum procedimento odontológico, tá? Mas o que a gente fala mesmo na odontologia do esporte é aquilo mesmo de a gente aumentar muito a inflamação, aumentar ali um foco infeccioso e isso ter alterações que aumenta o estresse oxidativo e faz com que a recuperação de qualquer lesão seja mais lenta, né? Inclusive as microlesões musculares, tá? Então, recuperação de um treino no outro. Então, às vezes, quando que o atleta ele pode se machucar? Quando ele está num treino muito forte, não houve uma recuperação adequada, não houve substratos adequados para que ele tivesse essa recuperação, então não se alimentou bem também e continuou tendo uma carga intensa, não teve uma boa recuperação, às vezes também por um foco infeccioso que esteja atrapalhando ou atrasando essa recuperação e às vezes ele se machuca por conta disso, uma lesão mais forte. Além disso, também a recuperação de lesões propriamente ditas, tá? Então a gente também tem essa recuperação mais lenta. Eu acho que muita gente viu aquele caso do jogador que não conseguia, eu não sei se era do joelho ou de um ombro, mas ele não conseguia se recuperar porque ele estava realmente com um problema de dente. Não sei se foi um tratamento de canal, que quando resolveu ele conseguiu depois ter uma recuperação melhor, tá? Existem muitos estudos que comprovam isso. Eles não conseguem mensurar o quanto que essa demora, mas ela existe. Mas, por exemplo, pode causar, por exemplo, uma infecção dessa, um AVC, problemas de coração, essas bactérias. Endocardite bacteriana, sim, endocardite bacteriana ela pode acontecer e ele pode estar assim, não é só para atletas, né? Ela pode acontecer, só que assim, o atleta ele ainda está com o sistema imune dele um pouco mais baixo, né? Porque a gente fala, é um atleta, a gente acha que ele é super saudável. Pelo contrário, o atleta de alto rendimento, ele é um grupo de muito risco. Porque ele está com o sistema dele todo recrutado, ele tem toda essa carga mental e física, né, todo esse estresse oxidativo, e ele está o tempo inteiro com a energia dele quase no limite. Então ele passa a ser um grupo muito de risco, né? Fora que ele tem a ingestão de bebidas isotônicas e carboidratos o tempo inteiro. Então ele é para mim um grupo de muito risco para nós dentistas. Que coisa, viu? A, a Flavinha, que perguntou onde é que ela acha esse protetor bucal, ela está perguntando se o material é diferente da placa noturna. Sim, sim. A placa noturna, ela é um acrílico, ela precisa ser rígida, porque se ela for mole, aquilo vira um chiclete e o apertamento ele é piorado, né? A gente aperta muito mais quando tem algo que a gente fala vira um chiclete mesmo na boca, né? Algo macio. Então ela tem que ser uma placa rígida de acrílico, tá? Diferente de um protetor bucal. O protetor bucal ele precisa absorver as cargas, né? Tanto de impacto tanto do apertamento quanto de contato mesmo. Então, ele precisa ser um material normalmente de EVA, né? Ele precisa absorver essas cargas. Então, elas são totalmente opostas. E quando você. Por que ela não precisa ser rígida, né? Mesmo se não fosse de esporte de contato, porque você está acordado. Então você consegue ter essa consciência corporal. Teoricamente, a gente precisa ter muito mais essa consciência. Então, não vai virar um chiclete na minha boca, né? O protetor.
Ele vai estar lá cumprindo a função dele, fazendo com que a gente esteja protegido, né? Tanto de fraturas quanto a articulação. Mas no noturno, como a gente está dormindo, a gente não tem essa consciência. Então a placa ela precisa ser rígida. Nossa, Tatiana, eu vi aqui, o aproveitamento de atleta pode diminuir 22% em razão dos distúrbios da saúde bucal. Gente, é muita coisa. Isso. Oh. Então, é que na verdade esse estudo foi realizado, quando eles foram para Londres, esse estudo é o de Londres. Perdão? Esse dado é do estudo de Londres, que eles fizeram na Olimpíada de Londres? Não sei, não vi, não me atentei a esse detalhe. Tem um estudo que eles fizeram na Olimpíada de Londres, que eles entrevistaram os atletas olímpicos, isso é, eles já estavam lá nas Olimpíadas, e mostrava que 18% dos atletas já tinham tido ou perderam treino importante ou competição importante devido a um problema de saúde bucal. Então, isto de 5 atletas que estavam lá, um tinha perdido um treino ou uma competição importante por causa de problemas de saúde bucal que poderiam ter sido prevenidos com um check-up odontológico. E você acha que existe, por exemplo, esse apertamento bucal, uma diferença entre a dos homens e a das mulheres? Não. A DTM sim, DTM que é um problema das articulações. Mas o apertamento, como eu te falei, ele está muito relacionado a essa parte mais emocional, que é a parte das preocupações, ansiedades. Então, não tem essa relação. Ela tem essa relação direta a um atleta de alto rendimento em relação à parte de cobrança, a parte dele tá o tempo inteiro pensando no resultado, preocupado, fora a carga física também interfere. Todos esses problemas podem interferir no ouvido, ou é o contrário, o ouvido que interfere no dente? Não, na verdade, o que a gente tem aqui é uma articulação. E essa articulação que faz a gente abrir a boca e fechar a boca, tá? Então, quando a gente tem esse apertamento, algumas consequências podem acontecer nessa articulação. Não necessariamente irá acontecer, mas existem sim, tá? Então, não é tão relacionado ao ouvido. Às vezes a gente ouve dizer que a pessoa está com um zumbido no ouvido. Isso pode acontecer, mas nem sempre é a causa do bruxismo, né? Nem sempre. Elas são coisas separadas. E existe um estudo assim que mostra que um esporte X causa mais esse tipo de problema que outro esporte? Não, é mais ou menos o que eu te falei. Depende muito Até da da... pessoa, né? Oi? Até do próprio atleta. Exatamente, não é um esporte. Às vezes é a quantidade de carga de cobrança que esse atleta tem, tanto com ele, quanto às vezes de clube, quanto às vezes de confederação. Então, é mais relacionado ao meio que ele está inserido, assim como outras pessoas. A gente teve o fato da pandemia e isso aumentou muito. Então, é a situação e o ambiente que ele está inserido e o quanto ele consegue transferir isso, né? Então, como a gente fala, a gente só controla o bruxismo e o apertamento e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse atleta ele não apresenta, ele pode não estar numa carga alta de exercício físico, mas ele pode apresentar uma carga alta mental. Ele pode estar associado diretamente com isso. Olha, a doutora Ana Coutinho está perguntando se tem alguma forma de proteger os dentes em nadadores. Não nadar! Em relação à erosão ácida, né? Ela deve estar perguntando em relação ao pH ácido das piscinas, né? Isso. Então, assim, vamos falar de uma coisa mais macro, que seria
o monitoramento adequado das piscinas, do pH das piscinas, né? Então já começa daí. Se a gente tiver um pH adequado, nada acontece, tá? Não teria interferência nos dentes. Apesar de que isso é muito difícil, então quando a gente não tem esse controle do pH, a gente pode evitar piorar. Então, por exemplo, não ter a frequência das bebidas ácidas. Eu até brinco, ó, você quer tomar 1 litro de uma bebida ácida, você pode tomar, mas você não vai tomar de pouco em pouco, que é isso que é o problema. Por quê? Quando a gente toma uma bebida ácida, um pH ácido, o pH todo da boca ele diminui, e aí ocorre sim a desmineralização do esmalte, tá? Esse pH, conforme vai passando o tempo, ele vai aumentando, tá? A escovação ela também ajuda a aumentar. Mas aí, de repente, mais um ataque ácido, por exemplo, vai e bebe de novo mais um café, ou bebe de novo uma bebida ácida, então ele cai novamente. Não dá tempo de ter essa proteção retomada, tá? Então aí acontece a corrosão do esmalte e o atleta nadador ele fica de 1 hora e meia, 2 horas inserido, né, nesse ácido, dente totalmente em contato. Então o que ele precisa fazer? A prevenção no dentista. Então, ou aplicação de flúor, ver como são essas lesões, se ele já possui ou não lesões de erosão, que são aquelas cavitações que eu falei no começo, se a gente precisa selar ou não essas cavitações, como está sendo a ingestão dessas bebidas o tempo inteiro, como que está sendo a escovação desse atleta, qual é o produto que ele está usando, porque hoje existem produtos voltados para o combate dessa erosão, não só das piscinas, mas uma erosão de uma forma geral. Então, a orientação toda desse atleta, né? Tatiane, é uma coisa que me. Você sabe que a água da piscina ela mexe bastante com a nossa pele, né? Cabelo, pele, unha, né? E fora os dentes, tem algum outro problema assim, por exemplo, com, não sei, o palato, a língua, devido a essa acidez? Não, como você falou, ela tem um ressecamento geral, né? E lembrando que, mais uma vez, quando o atleta está fazendo uma atividade muito intensa, a gente também tem a diminuição da saliva. E a saliva, Sim. ela é uma proteção. Ela é uma proteção pra gente. Então, tudo isso também interfere. Mas não tem grandes complicações relacionadas à parte de língua, palato, nada assim relacionado ao pH da piscina, né? Não. É mais a parte do dente mesmo, da hipersensibilidade que isso pode causar, dessas cavitações terem acúmulos de placa e posteriormente também ter o envolvimento de lesões de cárie também. Então, tudo isso a gente pode prevenir ou com selamento, ou com aplicação de flúor, ou a simples orientação, né, de produtos adequados para essa erosão, ou também do que não piorar, né, que é a frequência dessas bebidas. Antes acreditava-se que não poderia escovar o dente logo em seguida, mas existem estudos mostrando que às vezes esse pH demora, dependendo da bebida, ele demora quase mais de 40 minutos, 1 hora. Então, para o atleta, às vezes, ele esperar esses 40 minutos, 1 hora, ele acaba que ele não escova. Ele vai esperar e aí depois ele esquece e ele não escova. Então, é preferível que ele escove, né, porque às vezes a gente não tem essa retomada do pH. E aí eu falo para os meus pacientes, ó, escova com esse creme dental, que ele não é abrasivo, que o pH dele é mais favorável, né, para esse tipo de problema. E aí tem o acompanhamento. Qual seria o produto nesse creme dental que é abrasivo? Para quando eu for comprar um, desculpa a ignorância, mas quando eu for comprar um, qual é o produto que é. Então, todas essas clareadoras, né, elas não possuem o gel clareador. Porque o que o gel clareador vai fazer? Ele vai penetrar no esmalte. O gel clareador, quando a gente faz o clareamento em consultório, ou também o que é recomendado pelo dentista, ele é um gel que ele vai penetrar, né, no esmalte
E aí ele vai encontrar umas moléculas maiores, ele vai diminuir essas moléculas, e quando a gente vê essas moléculas menores, a gente consegue ver uma cor mais clara. É isso que o gel vai fazer. As pastas, né, os cremes dentais clareadores, eles não possuem esse gel, tá? E aí o que acontece? Eles possuem um abrasivo. Eu sei que a Oral-B elas são pérolas, a Colgate Carvão é carvão, cada um tem o seu abrasivo, que nada mais, nada menos, ele lixa o dente. Quando existe, sim, um manchamento superficial, ele tira esse manchamento. Só que quando ele é usado diariamente, frequentemente, e principalmente para esses atletas que não podem, né, que eles já são expostos a essa erosão ácida, ele remove a proteção também do nosso dente. Então, eu não indico nenhum creme dental clareador, tá? Porque uma coisa é você entender que de vez em quando ele consegue sim remover os pigmentos extrínsecos que a gente fala, né? Os superficiais. Porém, se for frequente e longo prazo, ele começa a remover também a proteção. Então, não tem controle de quanto que esse paciente vai usar. Então, eu não recomendo. Não, os meus pacientes já sabem que eu falo assim, tá usando a pasta de clareamento? Porque às vezes eu consigo perceber também aumento de sensibilidade por causa dessa remoção, dessa proteção. Que triste. Mas o bom é que, assim, muita gente não sabe, mas o quadro do nadador ele é muito mais agravado, né? Entende que ele está o tempo inteiro naquela erosão e aí ele vai por uma areia e ele vai lixar o dente. Então isso piora muito mais, né? Então ele pelo menos tem que saber que ele não pode usar isso. Mas existem certas coisas, por exemplo, eu tenho um problema de pele, tudo, e a médica, por ser nadadora, a médica falou, não é sabonete, porque o sabonete ele seca ainda mais a pele. Então você vai se lavar assim só com aquele shampoo que você está lavando o cabelo e ponto final, né? Então eu acredito que seria assim a mesma recomendação, né, para os dentes. Mas é muito interessante tudo isso que você falou, explicou. Muito obrigada, viu? Imagina, como eu falei, para mim é um prazer trazer todas essas informações, porque eu me vejo, né, um pouco assim, aquilo que eu falei, eu levanto sempre a bandeira de que esse atleta hoje que defende o clube, que defende, claro, os próprios objetivos, defende o país, mas esse atleta, ele não tem essa consciência agora, mas depois ele vai ter 50 anos, esse atleta vai ter 60 anos, e como ele vai chegar lá, né? Como ele vai estar, esse envelhecimento precoce dos dentes, não só dos dentes, do sistema todo de suporte, gengiva, articulação. Então, tudo isso, a gente precisa trazer essa informação, né, para esse atleta e para a comissão toda. É, porque, pelo amor de Deus, quando a gente treina 2 horas por dia, você abre e fecha a boca, sei lá quantas vezes dentro daquela piscina, né? E como eu te falei, ninguém fica bochechando o café 2 horas, né? E já Não. existe erosão por isso. Então, assim, é muito mais agravante, é muito mais. E aí entra com a bebida isotônica, entra com o carboidrato o tempo inteiro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E na água do nada do dia, problema nenhum. Acho que tá cortando. Aqui Eu te pergunto, mas problema eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Será? super bem. O meu tá cortando. Eu não É, sei se o pessoal tá cortando também. Não sei. um pouquinho. Inclusive, ficou muito boa agora. Tatiane? Oi, eu Tô assim.
Não, eu estou perguntando, vamos ver, eu vou tentar perguntar de novo. Se esse problema de piscina não existe para quem nada no mar. Ele não existe? Não, ele existe também. Porque assim, o que a gente fala, né? O que na verdade importa é o pH. É o pH, tá? Isso. Então, assim, o mar ele também, ele não necessariamente, né? E o atleta de maratonas, ele não treina só no mar, ele treina muito em piscina também, né? Sim. Apesar de que, lógico, ele faz muita parte no mar, mas ele também treina em piscina, nas mesmas piscinas, então não é tão diferente, não. Bom, escuta, você quer acrescentar mais alguma coisa, gente? Tem mais alguém que gostaria de fazer mais? Não, a gente já, ó, falou, fiquei falando 1 hora aqui, se me deixar, eu vou falando. Eu falei que, olha, as minhas lives, às vezes eu tenho que interromper, eu tenho que meio que prestar atenção, porque o papo às vezes é tão bom, tão bom, tão bom, que quando a gente vai ver, já passou 1h30, 1h40, é impressionante. Flui. Foi rapidinho mesmo. É muito gostoso. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para a Tatiane? Ninguém se habilita? Ninguém tem pergunta. Eu acho que você explicou tão bem explicado. Acho Mas que ninguém vai mais. é, Se a maioria não ficar usando os cremes dentais clareadores com frequência, já valeu a live. valeu, né? Bom, Tatiane, você continua treinando? Não, natação não. Natação não. Tanto que eu preciso voltar. Não, eu sempre falo que eu vou voltar, mas agora voltando à parte mais quente, né? Eu vou voltar assim, não, tô fazendo só o CrossFit. Eu parei de nadar em 2015, depois eu ainda nadei um pouquinho no Master, mas acho que de natação mesmo já faz 1 ano que eu não estou mais treinando. Sei. E você não sente falta? Eu sinto falta, eu sempre falo que eu sinto falta. Mas assim que chegar o verão, eu vou voltar. O treino pode me cobrar. Vou cobrar. Vou cobrar, porque, nossa, não pode parar, não. E é tão gostoso. Não, eu sinto falta, sim. Assim, é engraçado que na hora que eu volto, eu falo, nossa, porque eu fiquei tanto tempo fora, né? Tanto tempo longe das piscinas. Você, é, você além do, você nadava peito e mais alguma outra, E só. o que já é muita coisa, porque Não, nadava peito só. Na verdade, assim, comecei nadando medley, mas no finalzinho, depois de 18, 19 anos, aí eu só nadava peito, me dedicava tudo ao nado de peito mesmo. e você nunca teve problema de joelho? Tive até hoje. Não, na verdade, assim, né? Nenhum problema que tenha me afastado, mas até hoje eu cuido bastante do meu joelho. Mesmo no CrossFit, né, que hoje eu faço bastante CrossFit. Eu sempre tô cuidando, joelho e lombar, eu acho que é o resto da vida agora, viu? E é isso que eu levo bastante quando eu falo, porque a gente tem que tomar cuidado, que esses atletas depois vão ter 60 anos, para esse envelhecimento precoce. É por conta disso. Porque a gente sabe, sabe bem o que que é. Olha, a doutora Ana Coutinho, amei a live, muita informação interessante. Obrigada, que lindo. É Tá, isso, então. então, muito obrigada. Nossa, muito elucidativo, foi muito interessante. Vou agora lembrar sempre, quando eu encontrar um treinador, vou falar para ele: olha, manda a molecada, manda os nadadores fazerem um check-up, né, da parte da saúde bucal, cuidar da prevenção, né? Érica, para de dar tanto isotônico, né, para os atletas.
Não, então, isso é um ponto importante. Eu não posso interferir, né, na parte Sim. nutricional desse atleta, mas eu tenho como fazer um direcionamento para esse atleta. Então, assim, tenta escolher, por exemplo, suplementos que não tenham corantes, evitar ao máximo a combinação que não precisa. Você já precisa da bebida isotônica, certo? Você já precisa do seu repositor. Então, evita ficar o tempo inteiro tomando café, várias medidas que a gente pode fazer, tanto no consultório. Então, assim, se for fazer um selamento, se for fazer um selante, se for fazer uma aplicação de flúor, então, para que a gente consiga minimizar, né? Eu jamais posso interferir, ó, não vamos, você está tomando tanto, vai tomar menos. Isso eu sei que não posso fazer. Mas eu consigo direcionar melhor esse atleta, né? Principalmente em relação à parte a mais, parte que não foi passado de suplementação e que esse atleta nem sabia que era prejudicado, principalmente os nadadores, né? Tá o tempo inteiro lá. Snorkel. Não sei se o pessoal usa Ah, snorkel. eu ia te perguntar isso, Olha lá, Snorkel. já tô voltando lá. 1h20, tem mais assunto. Então, falar rapidinho do snorkel, tá? Snorkel é um equipamento muito utilizado, né, na natação. E ele é pouquíssimo higienizado de forma correta, tá? O snorkel, ele tá o tempo inteiro. Então, assim, o que eu já vi de coisa, de como que guarda o snorkel, de como que eles não secam adequadamente o snorkel. Então, a proliferação ali não só de fungos, né? Toda bacteriana. Então, assim, precisa ter uma higienização adequada, tá? Nem que for de semana em semana, não precisa ser diariamente. Mas a gente precisa deixar esse snorkel ou um pouco na cândida, ou um pouco em algumas soluções que consigam acabar com essa proliferação tanto de fungos quanto de bactérias. E aí, lógico, lavar muito bem depois, mas precisa ter essa higienização e, se possível, deixar ele secando de uma forma adequada também. Não guardar junto ali com o material na sacola e deixar, tá? Mas na hora que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, como eu falei, né, fungos, aí a gente entra em outros problemas de saúde bucal que não é só do dente, tá bom? Então é só isso, eu lembrei do snorkel. Eu ia te perguntar, porque eu tenho um, e às vezes eu fico olhando para ele e eu falo assim, meu Deus, como que eu vou guardar isso aqui de uma maneira que, se eu preciso usar amanhã, ele esteja adequadamente limpo, né? Porque. Ele, ele nunca vai estar. O que eu fazia quando eu nadava, eu jogava ele antes na piscina e deixava ele lá, tá? Querendo ou não, a piscina ela é clorada, a piscina está em contato com a nossa boca já, tá? É uma forma de evitar um pouquinho mais, mas a forma correta mesmo é a fazer a higienização na cândida, pelo menos uma vez por semana. Lógico, depois lavar muito bem, enxaguar muito bem e também tentar fazer com que esse snorkel ele seque de forma adequada também, né? Que era o grande. Eu acho que o que eu mais vi ele colocando o snorkel sendo colocado na sacola ali também, junto com os materiais, de uma forma. E deixando ali. Não, nem secando separadamente ele era. Então, tomar só um pouco de cuidado com isso. E Tatiane, outra coisa, o snorkel também. Não, última coisa. O snorkel ele não é para a vida toda. Né? Ele sim, também precisa ser trocado, ele precisa ser de tempos em tempos. A gente tem que trocar, não tem jeito, gente. Não dá pra gente ficar 10 anos com o mesmo snorkel. você indica uma quantidade? Isso, é exatamente isso. Ou uma tampinha ou uma colher de sopa, tá? Para 1 litro de água. Não precisa. O ideal seria que tivesse embebido de uma forma inteira, tá? Sim. Então, não precisa ser uma bacia grande, né? Mas que ela seja larga
e que a gente consiga deitar o snorkel de uma forma inteira mesmo, para que até a parte de cima consiga ficar. E depois lavar muito bem e deixar secar, seca, lógico, né? Mas deixar ele secar um pouco mais de tempo, assim. Não precisa ser no sol, mas secar ao ar livre. Isso aí, Jé. Ai, Jé. E ó, de preferência, não emprestem isso para ninguém. Não, é como se fosse um aparelho. Você vai pegar um aparelho. Não, não pressa, né? E também em tempos de Covid, assim, acho que agora mais que nunca não emprestar. Mas essa solução de jogar nele, jogar o snorkel na piscina, chegou, joga o snorkel lá na piscina, deixa ele lá. Aí a hora que você for pegar, não que ele esteja totalmente limpo, mas ele já passou ali pela água da piscina, que normalmente é clorada, tratada. Então, ele já não foi diretamente da borda da piscina, do chão ali, para sua boca. Tatiane, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou te mandar, então, assim que acabar a live inteira, para você poder aproveitar e, se você quiser, divulgar, tá? E a gente vai se conversando, vamos trocando ideia. Com certeza, estou à disposição. Qualquer pergunta, eu brinco assim, qualquer pergunta que tiverem, pode me mandar. Se eu não souber, a gente aprende juntas. Tchau, querida, muito Tá agradeço. bom? Tchau, obrigada, Pessoal, muito obrigada, obrigada, viu? Tchau. obrigada, gente. Beijo. Tchau.